Olá! Esta é a apresentação do artigo Topologia do DNA, Fundamentos, proposto por Sergei M. Mirkin, Universidade de Illinois, em Chicago, Estados Unidos. Nesse artigo, se discute que as características topológicas do DNA, e especificamente o seu superenrolamento, influenciam todas as principais transações de DNA em células vivas. O superenrolamento induz a formação de estruturas secundárias incomuns por repetições específicas de DNA, que podem afetar o seu funcionamento. Pois bem, em uma molécula típica de DNA, consiste em duas cadeias polinucleotídicas complementares, que se entrelaçam entre si, formando uma dupla hélice. Em sua conformação predominante, que é a bDNA, nós temos 10,5 pares de bases por volta. E no caso mais simples de um DNA linear, em solução, o desembaraçamento é possível devido à rotação livre das extremidades do DNA. No entanto, para todos os DNAs naturais, a rotação da extremidade livre é restrita ou totalmente proibida devido ao fato de que as duas fitas de DNA estão repetidamente entrelaçadas. Um segmento de DNA restrito, ou seja, que a rotação livre de suas extremidades seja impossível, é chamado de domínio topológico. Um exemplo canônico de domínio topológico é o DNA circular das bactérias, que obviamente não possui extremidades de DNA, pois ambas as fitas de DNA são covalentemente fechadas. Em cromossomos eucarióticos, embora geralmente lineares, consistem em grandes alças de DNA firmemente ligados à matriz nuclear. Esses laços representam domínios topológicos. As extremidades de DNA linear também podem ser afixadas à membrana, como já foi demonstrado no caso dos vírus. E também um trecho de DNA situado entre dois corpos proteicos maciços também é considerado um domínio topológico. Se a separação de fitas dentro de um domínio topológico é impossível, como o DNA intracelular pode funcionar? Pois bem, para resolver esse problema, um grupo especial de enzimas chamadas DNA topoisomerases evoluiu. Essas enzimas introduzem quebras transitórias de fita simples ou dupla no DNA, para liberar a tensão de torção acumulada durante a separação da fita em um domínio topológico. As topoisomerases são essenciais para a resolução de inúmeros problemas topológicos no DNA. O parâmetro topológico de um DNA circular covalentemente fechado é chamado de número de ligação, LK. Suponha que uma fita de DNA seja a borda de uma superfície imaginária e conte o número de vezes que a outra fita de DNA cruza essa superfície. A soma algébrica de todas as interseções é o LK. O LK ele é sempre um número inteiro e o LK ele é topologicamente invariante, ou seja, não pode ser alterado por qualquer deformação nas fitas de DNA. O TW é o twist, é o número total de espiras helicoidais. E ele é um grande número positivo para qualquer DNA natural. O WR é a contorção. Caso a gente pegasse um DNA circular planar e tentasse separar localmente as duas fitas de DNA, ou seja, diminuir o TW, como o LK não pode mudar, uma diminuição no TW iria ser compensada por várias contorções positivas da dupla hélice, o WR, que descreve a passagem espacial do eixo da dupla hélice, ou seja, a forma do DNA como um todo. O WR pode ser de qualquer sinal e geralmente seu valor absoluto é muito menor do que o TW. As confirmações podem ser propostas através desse cálculo e nem o TW nem o WR são invariantes topológicos, ou seja, seus valores podem mudar facilmente com as mudanças nas condições ambientais. O número de pares de bases por volta de DNA é designado como símbolo gama. Esse parâmetro pode variar dependendo das condições iônicas, temperatura e etc. Através do cálculo, quando o LK é igual a zero, nós temos uma molécula de DNA relaxada. Contudo, em DNAs reais, a equação acima quase nunca é precisa. Então, quando uma molécula de DNA cujo LK difere do LK0, é chamada de superenrolada.
Uma medida quantitativa do superenrolamento do DNA é chamada de diferença de ligação T, mostrada pelo cálculo abaixo. Quando o T ele é negativo, nós temos a DNA é superenrolado negativamente, ou seja, pouco desenrolado em comparação com o DNA relaxado. Com o T positivo, o DNA é superenrolado positivamente, logo pouco enrolado em comparação com o DNA relaxado. O termo superenrolamento reflete a forma do DNA. Parece uma hélice de DNA normal enrolada em uma hélice de ordem superior. As duas configurações principais do DNA superenrolado são chamadas de plectonêmicas e solenoides. A superespira plectonêmica é característica do DNA em procariontes. O superenrolamento solenoidal é típico para eucariontes, onde o DNA é enrolado em torno de partículas nucleossômicas. Ambos os DNAs são superenrolados negativamente, mas a superhélice plectonêmica é destra, enquanto a superhélice solenoide é canhota. Isso porque para determinar o sinal de qualquer nó, deve-se considerar todo o caminho do DNA. Além da diferença de ligação, uma característica útil do DNA superenrolado é a densidade superhelicoidal, sigma, definida pelo cálculo abaixo. Sigma é normalizado para o comprimento do DNA. Em uma primeira aproximação, sigma estima o número de superespiras por volta helicoidal do DNA. Para DNAs circulares isolados de células vivas, o valor absoluto de sigma pode variar entre 0,02 a 0,09. Ou seja, existem de 2 a 9 superespiras por 100 voltas helicoidais do DNA. As relações entre a diferença de ligação, torção e contorção podem ser determinadas combinando as equações. Essa fórmula mostra que o estresse topológico causado pela diferença de ligação em um DNA circular altera a torção de seu valor ideal e a introduz a contorção. Como o superenrolamento induz graves deformações de torção e flexão no DNA, é energeticamente desfavorável. Extensas análises experimentais e teóricas mostraram que a energia livre do DNA superenrolado negativamente em condições fisiológicas é mostrada através do cálculo, onde R é a constante do gás, T é a temperatura absoluta e N é o comprimento do DNA em pares de base. Como o superenrolamento é energeticamente desfavorável, as alterações locais do DNA que levam ao relaxamento do superenrolamento tornam-se favoráveis. Em relação às alterações locais do DNA, sob a influência de superenrolamento negativo, o DNA tenderia a se desenrolar, enquanto para o DNA superenrolado positivo, em contraste, tenderia a torcer. No processo de ciclização, longas moléculas de DNA podem formar nós de diferentes tipos e complexidades. Ocorrem sistemas de fechamento covalente, e após um fechamento covalente de uma molécula de DNA, as características de um nó não podem ser alteradas por nenhuma mudança conformacional no DNA, exceto pela quebra da fita. Os nós são produtos secundários de vários processos genéticos, como a recombinação. Os DNAs circulares que estão ligados entre si são chamados de catenanos. E os catenanos são provavelmente formados nos estágios finais da replicação do DNA e podem ser posteriormente resolvidos por topizomerases. As mudanças na estrutura secundária geram as estruturas alternativas de DNA, que são formadas por sequências específicas. Uma das estruturas alternativas é a estrutura cruciforme, que ocorre por repetições invertidas, são segmentos de DNA em que as bases de DNA que são equidistantes do centro de simetria em uma fita de DNA. São complementos de Watson-Crick entre si e ocorrem sob a influência do superenrolamento negativo do DNA. As estruturas cruciformes se formam quando duas fitas de DNA complementares se desemparelham e, em seguida, cada fita de DNA se autopareia. Ela é uma alta energia para a formação, e sua formação libera tensão de torção no DNA, superenrolado negativamente. E quanto mais longa for uma repetição invertida, mais superespiras são relaxadas na formação da cruciforme. Para começar, vou falar sobre cDNA. Essa estrutura é chamada assim por causa da configuração em zigue-zague de seu esqueleto açúcar-fosfato. Ela também é uma dupla hélice para a esquerda com um período de 12 pares de bases
por volta. Isso significa que, topologicamente, durante a transição B para Z, não apenas as fitas de DNA complementares se desemparelham completamente, mas também terminam na direção oposta. Assim, a transição de N voltas helicoidais do bDNA para a conformação Z deve liberar 1,8 N superespirais negativos. Isso torna a formação de zDNA em DNA superdesenrolado negativamente, excepcionalmente favorável, mesmo para repetições relativamente curtas. Na prática, essa estrutura é favorecida apenas sob condições bastante exóticas, como força iônica muito alta ou medilação de todas as citosinas na repetição formadora de Z no DNA linear. Outra característica química distinta do zDNA são as conformações das bases de desoxirribose e DNA. As purinas no zDNA estão em uma conformação, enquanto as piridinas estão em uma anticonformação em relação à desoxirribose. De fato, o requisito para que a sequência de formação Z seja uma alteração de purinas e piridinas depende, em grande parte, do fato de que a conformação SIN é desfavorável para piridinas. Agora, sobre as figuras, a primeira é bDNA para a transição cruciforme. As tiras vermelhas e azuis são metades complementares de uma repetição invertida. As tiras pretas são DNA adjacente e também fractalizadas são regiões desenroladas. Agora, na figura 2, transição do bDNA destro para zDNA canhoto por uma sequência alternada de purina e pirimidina. As tiras verdes, vermelha, mostram a região de alternância de purinas e pirimidinas. As tiras pretas são DNA adjacentes. Elas também, igual a outra fracionada, são regiões desenroladas. Repetições de espelho são segmentos de DNA em que as bases de DNA equidistantes do centro de simetria em uma fita de DNA são idênticas umas às outras. Um subgrupo dessas repetições, que são homopurina, homopirimidina, ou seja, contém apenas purinas em uma fita de DNA e apenas pirimidinas na outra fita, são chamados de H-palindromos. Os palindromos H são normalmente suprarrepresentados no DNA eucariótico, mas ocorrem com frequência casual no DNA bacteriano. O elemento principal do hDNA é uma hélice tripla intramolecular. Para construir essa estrutura, uma fita de DNA de uma metade de repetição se dobra para trás, formando um triplex, com a metade do duplex da repetição, enquanto seu complemento permanece em fita simples, como pode ser visto na segunda imagem. As duas fitas de DNA complementares não estão ligadas nessa estrutura, ou seja, topologicamente a formação de hDNA é equivalente ao desenrolamento de todo o trecho homopurina-homopirimidina. Assim, é favorecido no DNA superenrolado negativamente. Existem duas subclasses de hDNA chamadas HY ou HR, respectivamente. A forma HY é formada a partir das triades TAT e CG-CI, representadas na primeira figura A, onde as piridinas de terceira fita estão situadas no suco principal e formam pontes de hidrogênio Ornstein com as purinas do duplex. Nas triades HR, as bases de DNA da terceira fita formam ligações de hidrogênio reversas de Ornstein com as purinas do duplex. Estão representadas na primeira imagem B. Essas triades são estáveis em pH fisiológico e são adicionalmente estabilizadas na presença de cátions bivalentes. Ainda existem outras conformações de DNA que podem ocorrer em DNA superenrolado negativamente. Alguns deles são bem definidos estruturalmente. Outros foram detectados em DNA superhelicoidal, mas sua estrutura fina não é clara. A primeira estrutura A pode ser formada por repetições diretas contendo corridas de guaninas expostas em tândem,
Os elementos de construção são G4 empilhados que são estabilizados por certos cátions monovalentes. Já na primeira imagem B, essa estrutura é definitivamente formada por repetições em tênis diretas ricas em G de fita simples e é amplamente caracterizada em resolução atômica. A segunda imagem utiliza a natureza de repetição múltipla da sequência. Ao desnaturar e renaturar, as repetições complementares podem se emparelhar incorretamente, resultando em uma combinação peculiar de trechos de dupla hélice intercalados com alças de fita simples. No DNA supercoidal, pode se tornar favorável devido à liberação de substâncias. Agora, para falar sobre o papel biológico das estruturas alternativas de DNA, vou voltar a falar sobre o zDNA e o HNA, que, usando abordagens experimentais discutidas acima, essas estruturas, junto com cruciformes, foram encontradas em vivo. Apesar dos esforços substanciais, no entanto, suas funções biológicas permanecem evasivas. O zDNA pode ser envolvido no acoplamento de alongamento com o processamento de RNA em eucariotos. E especulou-se que o HNA pode regular positivamente o início da transcrição e replicação, inibir o alongamento da transcrição e da replicação e servir como um hotspot para a combinação homóloga. Acredita-se também que os elementos de desenrolamento do DNA estejam envolvidos na iniciação da repetição. Os quartetos G podem participar na manutenção da integridade das extremidades do DNA, cromossomos em eucariotas. E, finalmente, várias proteínas que reconhecem especificamente essas conformações em comum de DNA foram isoladas e caracterizadas. Mas estudos futuros são necessários para distinguir entre essas ideias numerosas e às vezes conflitantes. Métodos de detecção e análise. Um dos primeiros métodos usados historicamente foi a titulação da densidade de superenrolamento por sedimentação em gradientes de densidade de sacarose de brometo de etídio. Esse método se baseia em dois principais pontos. O primeiro é, como existem uma diferença de compactação das moléculas, as mais relaxadas acabam sedimentando mais rápido. E o segundo é que o brometo de etídio desenrola dupla hélice de DNA, se intercalando nos seus pares de base. E isso leva à liberação de superespiras negativas. Então esse DNA é centrifugado até que o coeficiente de sedimentação diminua, e então as superespiras sejam removidas. Mas logo após, elas aumentam de novo o número de superespiras negativas com o cúmulo de superespiras positivas. Daí, então, quando tu for medir uma concentração de corante necessária para o relaxamento completo do DNA superenrolado negativo, a densidade de superenrolamento pode ser calculada. Esse é um método preciso, mas ele é muito trabalhoso. Então ele recentemente foi substituído por métodos eletroforéticos. O método eletroforético também é baseado na diferença de compactação do DNA. O DNA mais compacto migra mais rapidamente através de um gel de agarose, enquanto os mais relaxados demoram mais. Logo, ao separar uma mistura de topoisômeros de DNA, é possível observar uma escada de bandas, na qual essas bandas são quimicamente iguais, porém diferem uma timina em sua composição. Só que no DNA altamente superenrolado, os topoisômeros não conseguem ser separados pelo gel de agarose normal. Então é utilizado um intercalador, geralmente a cloroquina, e ela serve para diminuir o superenrolamento do DNA, para que assim o método eletroforético possa ser feito. A microscopia eletrônica permite a visualização da forma real da molécula. Permite que os seus cruzamentos sejam contados, mas a desvantagem desse método é que a molécula pode mudar sua conformação na preparação da amostra, e também é difícil sinalizar o sinal dos cruzamentos. Então tem a microscopia crioeletrônica, e ela resolve todos os problemas da microscopia eletrônica. Ela é feita pegando uma amostra de DNA e colocando dentro da água. Então ela é resfriada rapidamente até menos 150 graus Celsius. E o resultado se dá em uma fina camada de água vitrificada, onde as moléculas são capturadas, e assim
é possível ver a forma tridimensional da molécula. O método de taxa de fotoligação de psoraleno ou DNA é o mais confiável para fazer em DNA em vivo. Esse composto se intercala no DNA e se liga com as pirimidinas, a citosina e a timina. Como o psoraleno prefere se ligar ao DNA superenrolado, o tratamento das células, seguido por medição de eficiência da reticulação do psoraleno, nos dá uma estimativa do grau de superenrolamento do DNA em vivo. Existem diversas formas para estudar estruturas alternativas do DNA in vitro. Uma delas é a eletroforese em gel bidimensional, que funciona caso haja uma transição para uma conformação diferente da B, e a liberação da tensão superhelicoidal. A mobilidade dos topizômeros diminui, com a presença de um intercalador na segunda dimensão. A tensão é liberada e as estruturas alternativas se convertem para a forma B. Dois principais pontos podem ser observados em uma transição de estrutura: o número de superespiras liberadas e a densidade de superenrolamento necessário para essa transição. A formação dessas estruturas alternativas é acompanhada pelo aparecimento de trechos de fita simples dentro delas. Esses trechos são importantes porque eles são detectados por enzimas e produtos químicos. Esses agentes são usados porque permitem que a região de fita simples seja mapeada e também porque as enzimas utilizam nucleases específicas de fita simples. Existem também produtos químicos que modificam preferencialmente bases de DNA de fita simples, e esses resíduos modificados podem ser detectados. Os métodos mais confiáveis de se estudar estruturas alternativas em vivo são baseados em sondagem química. Alguns produtos químicos que preferem modificar bases de DNA de fita simples penetram nas células tanto procariontes como eucariontes. O DNA intracelular é isolado após a modificação química e as bases modificadas são detectadas. Papel da topologia do DNA no genoma. As unidades operacionais de praticamente todo o genoma são domínios topológicos. Pode ser simplesmente o DNA circular, como de bactérias, ou grandes alças ligadas à matriz nuclear, como são os cromossomos eucarióticos. Sabendo disso, para um domínio topologicamente fechado, qualquer mudança secundária é prontamente refletida por uma mudança em sua forma geral. Isso é importante, pois a maquinaria solar pode detectar mudanças e ver se o DNA está integral. Um exemplo é o desenrolamento causado por uma ligação a uma proteína. Isso vai ocasionar um superenrolamento de toda a molécula. É possível garantir a integralidade do DNA pelo seu superenrolamento, já que uma quebra na fita simples levaria a um relaxamento de toda a molécula, e é necessário saber se o DNA está unificado para que decisões sobre a replicação ou outros processos sejam tomadas. DNA topologicamente restritos são ideais para a comunicação à distância, visto que uma mudança em uma parte do DNA pode ser detectada instantaneamente por outra parte remota. Como os eucariontes possuem histonas, proteínas na qual o DNA está ligado, é necessária a remoção ou deslocamento delas para poder ter um genoma funcional, porque as histonas não permitem a torção restrita do DNA. O superenrolamento negativo é necessário, pois na maioria dos processos genéticos é necessário que o DNA esteja desenrolado para o processo acontecer, e o desenrolamento da superespira negativa se torna energeticamente favorável. Outro ponto positivo que a superespira negativa possui é que ela melhora a probabilidade da justaposição de segmentos de DNA.